chega aqui, por favor. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, com grande alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Muito bom estarmos na presença de Deus e por isso eu quero tributar a Ele a minha gratidão pelo privilégio de estarmos uma vez mais junto com esta igreja tão viva, tão cheia de Deus, tão dinamizada pela presença do Espírito Santo, tão corajosa, pois já está há alguns dias consecutivos rompendo com os limites da naturalidade, vencendo a vontade de ficar em casa, principalmente em uma noite chuvosa como essa, para vir à casa de Deus simplesmente para adorar a Ele, exaltar a Ele, dizer que Ele é bom. Você veio aqui para entregar a Ele a sua adoração. Como eu não tenho dúvidas que o nosso Deus, além de receber, é um Deus abençoador, Ele ouviu tudo o que você disse e agora Ele quer falar com você. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do nosso amigo sacerdote que Deus instituiu sobre esta cidade, a pessoa do vosso pastor presidente, o pastor Gilson. Muito obrigado mais uma vez, pastor Gilson, pela honra de franquear a santa tribuna desta igreja para fazermos uso da ferramenta que o Senhor nos emprestou. Cumprimento o Senhor, cumprimento todos os obreiros, sejam todos abraçados pelo nosso carinho, pelo nosso respeito ao ministério desta igreja. Estou alegre de rever alguns amigos e feliz por estar aqui através do convite do meu amigo Evandro, da sua esposa Emanuele, que Deus abençoe muitíssimo. Giovanni, grande amigão, que Deus continue abençoando. Hoje eu não vim acompanhado da minha esposa, ela está com os nossos filhos, mas pediu que eu entregasse um beijo para todas as irmãs que aqui estivessem. E para os irmãos, aquele aperto de mão e a paz do Senhor, só para eles não ficarem sentidos, tá? Nada mais do que isso. Mas vim acompanhado com os meus guarda-costas. Vocês viram o tamanho dele, gente? Presbítero irmão Adeildo, faixa preta. Do que, irmão Adeildo? E o nosso amigo diácono Natanael. Adeildo, líder de missões, e Natanael, líder de evangelismo. Hoje estamos muito bem acompanhados. São amigos que Deus nos deu e estamos caminhando juntos já há mais de um ano na liderança da igreja em Planta Evaristo, vivendo coisas maravilhosas. Vamos aproveitar e vamos ler um texto bíblico. Você que trouxe a sua Bíblia, localize comigo o Evangelho de Jesus Cristo, pela perspectiva joanina, capítulo de número 5, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Está escrito assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões neste tanque. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que estivesse dentro do tanque ou que entrasse enquanto as águas estavam se movendo era curado de toda e qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um certo homem. Ele estava enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor,
Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanhe o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nessa noite, até porque entendo que nós não estamos no último dia da festa, estamos no meio. Sexta, sábado, domingo serão marcados com tanta glória que você precisa vir com tanta disposição para adorar. Eu não vou te cansar, tá bom? Quem recebe essa palavra? Todas as vezes que nós olhamos para o ministério de Cristo, mesmo compreendendo que 2000 anos se passaram desde o momento em que ele se manifesta no exercício público da sua chamada, é impossível não nos impressionarmos com a sua performance, com a sua ação, com a forma que ele agia, com o modo da sua vivência, com a forma com que ele lidava, tanto com os problemas, como com as pessoas, tanto com as circunstâncias difíceis de perdas, como com circunstâncias de alegria, circunstâncias de felicidade, de conquista. 2000 anos se passaram e inúmeros personagens surgiram na história, desenvolvendo suas habilidades, apresentando as suas potencialidades e marcando o curso da nossa existência, influindo em nós os seus exemplos, os seus modelos, as suas referências de pensamentos hoje. Talvez você não saiba, mas o nosso modo de pensar, a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo, tem fragmentos de pessoas que marcaram a terra enquanto aqui estiveram, influenciaram o pensamento, direcionaram, trouxeram referências para nós, algumas positivas, outras nem tanto, algumas de crescimento, outras de desconstrução. Porém, pessoas que exerceram significância enquanto aqui estiveram. Entretanto, mesmo percebendo que a história vai nos apresentar homens brilhantes, como diversos que poderíamos citar aqui, porém, independente de o quantos a história registrou e o mundo conheceu, independente de quantas personagens marcaram o seu tempo e influenciaram as nossas vidas hoje, nenhuma delas se compara a Cristo Jesus, que há 2000 anos atrás, sem participar deste ambiente tecnológico que nós participamos, sem usufruir do nível de informações que nós hoje usufruímos, talvez você não acredite, mas hoje uma criança de 9 anos, como essas que cantaram aqui, carregam maiores informações e níveis mais intensos de informações do que Sócrates, Platão, do que os imperadores romanos. Jesus, mesmo sem este ambiente cultural, de acessibilidade, de conhecimento, tudo o que fez, o fez em excelência e ninguém nunca se comparou até ele. Seu exercício ministerial sempre foi marcado, não pela sabedoria, afinal de contas ele não portava, ele era a própria sabedoria. Não por características de poder, pois ele não carregava poder, ele era o próprio poder. Mas acima de tudo isso, o que mais marcava o ministério de Cristo era a personificação que o era do amor. E diante de todas as comparações que nós pudéssemos fazer aqui nesta noite, seja da sua capacidade de docência, seja da sua capacidade de liderança, seja da sua capacidade de mudar o curso da história, ninguém se compararia a ele. Porém, quando olhamos que tudo o que ele fez, o fez por amor, ficamos mais surpresos ainda.
porque é exatamente esta motivação que direcionava o seu ministério, que vai criar interrogações na mente de quem estava ao seu lado, principalmente de quem estava atento para julgar as suas ações. Afinal de contas, o que Cristo fazia por amor era completamente contraditório ao que os religiosos faziam por tradição. Enquanto muitos se moviam pelo espírito religioso da tradição, as ações movidas por amor que Cristo gerava na terra apontavam caminhos opostos, contraditórios, antagônicos a tudo aquilo que o seu ambiente estava acostumado a ver. E todas as vezes que Cristo fazia algo completamente oposto ao que a tradição dizia, alguém tentava minimizar, neutralizar o seu ministério. Porém, Jesus não estava preocupado. A sua percepção não era modelada por aqueles que não compreendiam o real sentimento de suas ações, o amor. E quanto mais tentavam o parar, mais ele fazia, mais ele se movia, mesmo quando ninguém entendia. Como por exemplo, no capítulo de número 5, a narrativa de João, de forma exclusiva, sendo ele o único evangelista a narrar este milagre, desenha o palco da manifestação desta glória, pintando este quadro, anunciando para nós, igreja de Cristo Jesus, que tudo isso acontece quando Jesus está subindo para Jerusalém para celebrar uma das principais festas. Haviam pelo menos 7 festas que todos os judeus celebravam, 3 delas eram obrigatórias, e esta aqui era uma delas, talvez a principal, a festa da Páscoa. Jesus estava indo para um ambiente de celebração, fazendo este percurso que ele, pelo menos, já havia feito outras 32 vezes. Estava indo agora com os seus discípulos para celebrar. E o que impressiona é que, ao invés de direcionar-se para a festa, Jesus muda o percurso, altera a sua rota, muda o itinerário. E alguém talvez se pergunte: por que é que ele está mudando? Aonde é que ele vai? Ao invés de entrar na festa, Jesus entra em um tanque chamado Betesda. Paralelo ao tanque, uma festa acontecendo, Jesus deixa a festa de lado para atender alguém que precisava. A primeira lição que Jesus está nos mostrando é que ele, neste momento, não conseguiria festejar sem antes atender a quem precisava. A festa não iria começar para Cristo sem antes um milagre ser liberado. Não haveria celebração de alegria, não haveria rememoração da libertação sem antes atender a quem precisava. Ele entra neste tanque. Jerusalém tinha diversos tanques e foram construídos por Salomão para regar a cidade, a capital da adoração. E este era um dos quais não apenas as ovelhas passavam para serem purificadas para o sacrifício, mas onde uma tradição apregoava uma crença na mente de todos aqueles que eram limitados nas suas circunstâncias físicas. A tradição dizia que todas as vezes que a água se movia, um anjo havia descido e estava agitando estas águas, e quando alguém pulasse, este alguém ficava curado. Com isso, um grande problema foi resolvido em Jerusalém. Os paralíticos, cegos, coxos, aleijados, deficientes foram tirados das ruas de Jerusalém e direcionados a um ambiente comum. Afinal de contas, para a mente de qualquer fariseu seria um problema recepcionar o mundo para as maiores festas desta cidade que foi instituída por Deus como a portentora do poder de Deus na terra. E quando alguém chegasse, olhasse nas esquinas e identificasse que, mesmo sendo Jerusalém uma cidade poderosa, haviam pessoas que precisavam de milagres e não recebiam.
Com isso, um esconderijo havia sido formado, e estes que precisavam de milagres, que precisavam de intervenções sobrenaturais, e que muitas vezes nunca receberiam diante de uma perspectiva natural, eram tirados das ruas e colocados dentro de um esconderijo. Tem uma crença, um milagre acontece, fiquem aqui. Só que este ambiente de milagre é um ambiente também complexo. Há tradições que apresentam este lugar como sendo a casa da misericórdia. Outros chegam a dizer que este significado de Betesda pode ser também apontado como um lugar de prensa, onde as oliveiras produziriam azeitonas, azeitonas produziriam azeite, um lugar de prensa. Porém, independente se seja um lugar de produção de frutos ou um lugar de misericórdia, este lugar era complexo, porque haveriam princípios que deveriam reger a casa de misericórdia. Entretanto, os princípios que regiam esta casa eram opostos aos princípios da misericórdia. Um ambiente de competitividade cercava o palco do milagre. Afinal de contas, o milagre era fruto do mérito de quem pulasse na água. Se o milagre era fruto do mérito, o esforço para o milagre era pessoal, individual, e mais do que isso, sendo o esforço individual, abria-se um espaço para a diferença social, para a diferença entre os estratos da sociedade. Por quê? Porque o mérito não é apenas o fruto do meu esforço, mas o fruto do esforço de todos os que estão atrás de mim. Engana-se quem pensa que entrar em uma universidade federal hoje, no século 21, é fruto apenas do teu esforço. Uma vez que o teu esforço de estudar em uma escola pública, de se esforçar, muitas vezes é competido com o esforço de uma pessoa que está estudando, porém com uma cobertura paterna, geracional, pagando os melhores colégios, as melhores escolas. Logo, este mérito não existe, não há uma comparação, um equilíbrio, não há como colocar em igualdade este ambiente, há uma competição. Betesda também era assim. Porque filhos de pessoas ricas não ficavam sozinhas à beira do tanque, as famílias financiavam pessoas para estarem atrás. E quando as águas se movessem, a tradição dizia que quem estava atrás empurrava. Logo, quem tinha condições chegava primeiro, natural. Quem não tinha ficava sempre olhando, alguém mergulhando antes, alguém pulando antes, alguém recebendo antes, e tendo que lidar com este problema a vida inteira. Lidar com isso gera uma crença, porém uma crença limitadora. Toda vez que eu tento, alguém pula antes de mim porque eu não tenho condições para pular. Essa crença limitadora é reforçada porque não apenas as circunstâncias do ambiente, mas também as deficiências pessoais. Deficiências que nós carregamos talvez em características distintas da do paralítico, mas que se somam às crenças que foram construídas porque crescemos em ambientes limitados, que além das circunstâncias de famílias simples, sem recursos, sem muito afeto, as limitações pessoais, o paralítico olhava para ele e dizia: eu não posso, porque a ação para pular é reflexo de quem tem poder motor na perna, e eu não tenho, sou paralítico, não posso, não consigo. Isso tudo estava enraizado na mente dele. 38 anos ele tinha convicções claras de que ele nunca receberia o milagre, de que sua vida era aquela desde o momento em que ele veio à terra, dispensado foi pelos seus pais, até o momento em que o Deus, Criador dos céus e da terra, resolvesse cortar o cordão de vida que ligava ele à terra. A sua mente determinava para ele que aquele era o seu destino, aquele era o seu propósito. Porque eu não tenho quem me ajude, e mais do que isso, eu não tenho condições em mim. Além de tudo, sempre que a oportunidade chega perto e eu estou quase perto de abraçar, alguém pulou antes de mim e eu perdi ela.
ambiente psicológico, é esta estrutura emocional, é estes princípios organizadores, são estas crenças que estão na mente do paralítico. E é exclusivamente neste homem que Jesus se direciona. Ao invés de festejar, ele prefere cuidar de alguém que nunca havia participado de uma festa. Oh, glória! Ao invés de celebrar, ele prefere atender quem nunca teve o privilégio de celebrar. Ao invés de ir rememorar através dos salmos de libertação, o período que Deus resolveu tirar Israel do Egito, ele resolve antes disso tirar alguém das suas prisões. Antes de festejar a libertação, ele resolve trazer alguém para festejar com ele. Ele chega neste homem que ele particularmente conhecia. E a pergunta que Jesus faz para ele é exclusiva: queres ser curado? É interessante que nós olhamos para o ministério de Jesus e aqui a gente encontra mais um paradoxo. Porque Jesus às vezes parece ser engraçado, cômico. Ele chega diante de pessoas que estão em um ambiente de cura e pergunta para essas pessoas: você quer ser curado? Talvez o paralítico poderia responder: se eu estou aqui há 38 anos porque eu acredito que as águas têm poder de curar, é claro que eu quero. Porém, se o paralítico fosse alguém que carregava em sua mente a liberdade de crer na sobrenaturalidade de Deus, a resposta dele não seria outra senão: é claro que eu quero. Só que antes de responder, ele precisa mostrar para Jesus o porquê ele nunca foi e nunca seria curado. Ao invés da sua resposta ser sim, quero, ele mostra para Jesus: eu não vou, não tem como, eu não posso. Sem perceber que, independente das circunstâncias que marcaram a sua vida, a única coisa que ele precisava para ser curado estava do lado dele. Sem identificar que não faria diferença alguma a impossibilidade de concorrer às disputas pelo milagre, a ausência de estrutura familiar para dar a ele o apoio necessário, ou até mesmo as habilidades naturais, natas, as competências, as condições, as perícias dele. Jesus está dizendo: nada disso importa quando eu estou do teu lado e pergunto se você quer. Jesus pergunta para ele, porque Jesus primeiro precisa mostrar que o caminho do milagre precisa passar pelo caminho da crença. A cura não acontece sem que a esteira da crença seja ativada, e quem por ela precisa andar comece a experimentar aquilo que nós vamos chamar de fé. É por isso que Jesus pergunta. Ele abre o coração e fala de tudo que limitava ele. Jesus resolve substituir os sistemas de crenças daquele paralítico, quando depois de ouvir ele, Jesus pergunta para ele: queres? Ele fala, Jesus diz: então levanta e anda. O que Jesus faz na mente daquele paralítico é mostrar para ele que diante de Cristo não há espaço para vitimização, que diante de Cristo não há espaço para autocomiseração, porque Cristo não depende de circunstâncias favoráveis para agir quando Ele quer, para fazer quando Ele deseja, para operar quando Ele estende as suas mãos para operar. O paralítico acredita, e o que ele faz, André? Ele levanta e começa a andar. Pela palavra que Cristo libera, ele entende que nada daquilo que a vida havia lhe apresentado poderia lhe impedir de receber o milagre, porque ele estava do lado de quem poderia lhe dar o milagre. É interessante que a gente olha isso há 2000 anos atrás e a gente percebe que um paralelo pode ser estendido, um paralelismo pode ser traçado com o ambiente no qual muitas vezes nós nos encontramos.
com a realidade na qual nós estamos inseridos. E enquanto eu estou ministrando, o Espírito de Deus já lhe fez entender aplicações práticas para a sua vida, porque há sim características muito próximas na narrativa deste texto com a tua realidade. Tem gente que chegou aqui, já está há alguns anos na presença de Cristo, já está caminhando algum tempo ao lado de Jesus, e mesmo assim ainda não percebeu que a única coisa que a gente precisa para ser quem Deus quer que nós sejamos, já está do nosso lado, já habita dentro da gente. Muita gente já está há anos na fé, e mesmo estando há anos na fé, não conseguiu entender que tudo que você precisa para alcançar a plenitude na sua vida não será alcançado lá, mas já está aí. Não recebemos porque carregamos conosco as nossas crenças limitadoras. Aceitamos a Jesus, mas diante dele continuamos dizendo: a minha vida é assim mesmo, afinal de contas eu nunca tive condições. A minha vida é assim mesmo, afinal de contas a minha infância foi muito difícil. Você não sabe como foi o meu crescimento, meu desenvolvimento. Eu cresci em um ambiente totalmente desestabilizado. Meus pais brigavam, meu pai chegava bêbado, minha mãe me deixava para fazer o que queria. Um ambiente completamente desconstruído. Alguém talvez diga: eu cresci em um ambiente onde a única coisa que eu recebia dos meus pais era simplesmente demonstrações severas de violência, ausência de carinho, ausência de amor, ausência de afeto. Cresceu assim. E por causa dessas limitações, nunca conseguiu realizar os sonhos que estavam dentro do teu coração, porque isso fez com que você criasse uma autoimagem em você. E esta autoimagem de alguém que não tinha habilidade, condições, que nunca seria alguém na vida, que sempre estaria do mesmo jeito, que sempre permaneceria com as mesmas condições, esta autoimagem de alguém sem condições te deu um autoconceito de alguém que nasceu para o fracasso, e logo este autoconceito gerou uma autoestima baixa. Comigo sempre foi assim, nunca deu certo, já tentei algumas vezes. Parece que sempre quando eu vou conseguir alguma coisa, não vai, chega perto, está pertinho de realizar, não dá certo, então não vou mais tentar. Só que diferente do paralítico que está vendo Jesus pela primeira vez, a gente já está do lado dele há algum tempo. E para você, não é a primeira vez e não será a última que ele está lhe convidando a ouvir que o que importa para você não é aquilo que construíram ao teu respeito, e nem aquilo que você construiu a teu respeito. É o que ele, a partir do momento que começou a andar contigo, está gerando na tua vida. Que a gente não entende, aqui é o caminho para encerrar, é que o cristianismo não é apenas uma porta que nos leva a um novo estado pleno de vida. Sim, uma porta que nos leva a um caminho de vida. É por isso que a nossa fé gera transformações em nós, e ela é resultante da palavra que nós ouvimos, porque pela palavra logo entendemos que ela não é algo estático, mas algo que é desenvolvido. Se fosse sim a palavra, a gente entenderia como algo que a gente recebe, mas quando entendemos que é pela palavra, a gente entende que é algo que a gente ouve, faz, recebe e caminha. Por quê? Porque a partir do momento que aceitamos a Cristo, inicia-se em nós um processo de ressignificação. A partir do momento que a gente aceitou a Cristo, que Ele chegou do nosso lado, é como se Ele dissesse: não importa o que aconteceu até aqui, você precisa entender que tudo que você precisa está em mim. Não importa quais foram os traumas que te limitaram até hoje, que te fizeram a viver relacionamentos desgastantes, que te fizeram a viver circunstâncias críticas, que te fizeram viver
mentores em todas as suas perspectivas, que colocaram dentro da tua cabeça que você não pode estudar, que você não pode crescer, que você não pode se desenvolver, que você tem que permanecer deste jeito. Afinal de contas, você precisa honrar a tradição da tua família, porque teu pai não chegou, tua mãe não chegou, a tua família não chegou, você tem que ser assim. Jesus está olhando para você e está dizendo: eu já ouvi as tuas limitações, eu já sei que o ambiente é competitivo, eu sei que todas as vezes que você chegou perto e tentou achando que ia conseguir, não conseguiu. Entretanto, eu não estou preocupado com o que você fez até aqui, porque a pergunta que lhe faço é: o que queres fazer da tua vida a partir de agora? O que queres fazer com o teu futuro? Como assim? Se você quiser permanecer aonde está, é problema seu. Entretanto, a única pergunta que lhe faço é: se quiser levantar e andar, a proposta está feita. Queres? Levante uma de suas mãos ao céu se você acredita em palavra profética nessa noite. Eu estou pregando para gente que entrou aqui cheio de traumas escondidos aí dentro, que você disfarça muito bem com a roupa da religiosidade, com o sorriso da simpatia. Quando alguém pergunta: tudo bem, graças a Deus. Só Deus sabe o quanto você derrama lágrimas quando ninguém está vendo, o quanto você se questiona: por que tem que ser assim comigo? Parece que com ele dá certo, com ela dá certo, mais um ano começou e vai ser igual aos outros. Jesus está dizendo: vai nada, hoje eu lhe convido. Levante as duas mãos aos céus, levante as duas mãos aos céus. Por 30 segundos não deixe essa igreja em silêncio. Quem trouxe glória, diga glória. Quem trouxe aleluia, diga aleluia. Eu vou deixar você falar com ele, depois eu vou continuar. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Há uma unção de cura sobre esta casa e Deus está liberando sobre a vida de pessoas que aqui entraram. Uma unção para despedaçar tudo isso que foi construído por este passado traumático que você teve, por este passado fatídico, atétrico, um passado cruel, que até hoje pesou sobre as tuas costas para fazer com que você fosse quem você é. Só que a partir de hoje Jesus está liberando uma palavra sobre a tua vida. Além de perguntar se você quer, Jesus está implantando na tua mente a certeza de que você pode começar a se mover. Interessante é que o paralítico não responde quero, ele responde não posso. Mesmo assim Jesus diz: não tem problema, se você não entendeu, a única coisa que você precisa é crer. Levanta, comece a andar. Já fazem 14 dias que nós viramos a página de 2020. Alguns passaram um ano na igreja, outros passaram orando como eu em casa, porque não pudemos ter cultos. E é exatamente naquele momento tão festivo, as vésperas da transição do ano, os derradeiros minutos do último ano, a expectativa do novo, que a gente começa a construir algumas ambições, e alguém chega a dizer: do ano novo está vindo uma nova vida, ano novo, uma nova perspectiva, ano novo, uma nova condição, ano novo, novos sonhos. Sem perceber, a gente faz isso, a gente é dominado pelo entusiasmo do tempo, que aparentemente é novo, mas que realmente nada muda. Nada muda quando saímos das 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro para meia-noite e 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2021. Ou alguma coisa mudou na tua vida? A gente passa o ano e entra o ano do mesmo jeito. E queremos acreditar que a mudança do calendário vai ser a mudança da nossa vida, porque é muito mais fácil terceirizarmos
aquilo que é de nossa responsabilidade para um tempo que é muito abstrato, alheio, distante. É por isso que a gente diz que a gente começa a dieta sempre na segunda. É por isso que a gente diz que o novo mês vai dar certo. É por isso que a gente diz que o novo ano vai dar certo. Entretanto, a mudança para um novo ano não vem porque o ano chega, vem porque a gente muda. Hoje Deus está te trazendo a este ambiente de adoração. Cristo está olhando nos teus olhos, está liberando uma palavra sobre a tua vida, está lhe dizendo: você pode andar a partir de hoje. Ano de 2021 não será um ano diferente porque é um ano de 2021. Ano de 2021 será um ano diferente porque a partir de hoje você está acreditando em tudo aquilo que Jesus falou ao teu respeito. E pela crença gerada aí dentro, ações começam a ser realizadas. Afinal de contas, nós só nos movemos pelo que acreditamos. E se cremos, nos movemos, entendemos que o que Cristo falou ao nosso respeito é o que vai fazer com que nós venhamos a caminhar em direção ao propósito que Ele estabeleceu. E é por isso que hoje Jesus está dizendo: se você quiser deixar tudo isso que você trouxe até aqui para viver uma nova perspectiva de vida, para caminhar em direção ao milagre, para experimentar um ano de refrigério, levanta, toma posse. Acredita no que Deus tem dito ao teu respeito. Acredita no que o Senhor tem falado. Às vezes Deus fala tanto com a gente, é tanta promessa, é tanto milagre que a gente até recebe na hora do culto. É o profeta que entrega 32 mensagens para 33 crentes, a gente sai empolgado, mas na primeira crise a promessa se perde e a gente volta ao estado de estagnação. E Deus está dizendo: chegou o tempo de essa expectativa ser rompida e você começar a se mover pelo que eu estou liberando para a tua vida. Afinal de contas, quando Cristo lhe chamou para viver novidade de vida, lhe chamou para viver uma vida de vitória, lhe chamou para viver uma vida de experiência. Se você acreditar naquilo que Deus está dizendo ao teu respeito, as suas ações serão ações de quem caminha em direção ao milagre, de quem se move em direção ao milagre, ações de quem triunfa, ações de quem vence. Quem acredita nessa palavra, levante uma de suas mãos aos céus e celebre a Deus a tua gratidão. Coloque a mão no seu coração agora e eu estou encerrando. Se já temos Cristo em nós e Ele tem falado conosco desde o momento em que aceitamos a fé, por que é que algumas áreas da nossa vida não se desenvolvem? Se já temos Cristo em nós e Ele tem liberado sobre as nossas vidas palavras constantes, eu poderia apontar o dedo para qualquer pessoa aqui e perguntasse quais foram as promessas que Deus lhe disse. Você falaria: Deus me disse que eu seria muito próspero, que a minha casa serviria ao Senhor, que eu viveria um milagre no meu relacionamento, que Deus havia preparado a pessoa certa para mim. Tantas e tantas promessas, mas parece que o tempo vai passando e elas não chegam. Por que, André? Porque mesmo do lado de Jesus a gente fica preso com aquilo que a gente quer. Não dá certo para mim, é sempre do mesmo jeito. Isso aconteceu com a minha família, vai acontecer comigo, infelizmente. Jesus está dizendo: deixa eu tirar isso da tua cabeça agora. Você não é uma cópia da tua geração, você é um indivíduo escolhido pela minha graça. Você não precisa crer naquilo que o teu ambiente construiu dentro da tua mente. A tua autoimagem não precisa ser formada pelos teus defeitos e pelas tuas limitações, porque a partir do momento em que eu te escolhi, eu passei a te mostrar que, independente da ausência do amor do teu pai, eu amo você. Independente do que dizem as pessoas ao teu respeito, eu te escolhi, tu és meu, tu és minha. E mais do que isso, aonde falta em você capacidade, sobra em minha graça para te dar. Aonde há limitações, sobra graça para cobrir.
Hoje Jesus começa a derramar graça sobre a vida de crente que achou que não ia triunfar, que achou que não ia vencer. Mas pastor, eu não sei falar, não tem problema. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Se crê, a única coisa que você não pode é ficar parado. Caminha, caminha. Hoje Jesus te enche, hoje Jesus te renova, hoje Jesus te levanta. Você vai sair daqui para conquistar os seus sonhos. Você vai sair daqui para viver propósito. Teu casamento vai dar certo, sim. A tua família vai ser resgatada, sim. Você vai entrar na faculdade, sim. Porque se Ele falou, é nele que eu acredito. Independente do que Satanás está dizendo, a minha esperança está no Senhor, a minha força está no Senhor. Quem acredita recebe este renovo agora. Agora, agora. Ai, amanduri, calamácia, uricalá, radúria, séria. Se coloque de pé se você pode. André, eu entendo que eu preciso me mover. Eu entendo que eu preciso acreditar no que Deus me disse. Mas às vezes me falta força. É isso que Deus vai te dar hoje. Às vezes Deus nos promete tanta coisa que a gente não recebe porque não crê. Às vezes Deus nos promete tanta coisa que a gente protela porque a gente não acredita. Aí as circunstâncias vão nos mostrando, as tribulações vão gerando em nós experiência, paciência, esperança vai sendo derramada em nosso coração através do amor dele. Aí o tempo passa e a gente acredita, e quando a gente acredita parece que é um estalar de dedos. Não imaginava, foi tão rápido. Sim, o milagre é rápido, o que demora é o processo para nos fazer crer. Milagre, estalar de dedos. O que demora é a gente entender que o que a gente precisa está do nosso lado. Pior de tudo que às vezes você corre para buscar em todo qualquer lugar. Vai para lá, vai para cá. Eu vou tentar fazer do meu jeito, eu vou tentar fazer da minha forma. E não percebe que quanto mais você rema, mais você se cansa. Jesus dizendo, para. Ah, meu Deus, para. Apenas acredita no que eu estou te falando, porque quem cuida da tua vida sou eu. Quem cuida da tua história sou eu. Afinal de contas, você só chegou aqui porque a graça te envolveu. Às vezes a gente entra em ambientes como Agar. Problema, vai morrer, falta de recurso, ausência de providências, ausência de mantimento, abandona sonho, abandona fruto, abandona chamada, abandona ministério. Só que tem gente que depende da gente. Quem depende da gente consegue atrair a atenção de Deus, e Deus, atraído por quem depende da gente, vem falar com a gente. Olha para Agar e diz, Agar, Deus ouviu o choro do teu filho, ele depende de você. Você está querendo abandonar tudo, mas ele ouviu o choro. É interessante que Deus não vai criar um milagre para Agar. Deus não vai criar uma providência para Agar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga que estava do lado de um poço. O que ela mais estava precisando estava do lado dela, só que ela não conseguia enxergar. Hoje Deus está abrindo a tua percepção para entender que você só precisa crer que Deus está do teu lado, e não tem absolutamente nada que possa interromper você de alcançar o que Deus prometeu para a tua vida. Você acredita nisso? Se tem alguém que precisa receber de Deus forças esta noite, você está no propósito, está na campanha, sai correndo do teu lugar. Eu quero orar por você, é só para quem entendeu esta palavra e hoje quer sair daqui tocado por esta graça. Eu vou te esperar aqui por alguns segundos. Vem, corre aqui na frente, eu quero orar por você.